Ok, pessoal, voltamos então. Vamos falar ainda sobre provimento. Estamos no capítulo que trata ainda do provimento. Até agora nós vimos uma forma de provimento, que é a nomeação. Tá? Nomeação, então, é a forma de provimento para cargos, que pode ser efetivo ou comissionado. O que nós vamos ver agora? As próximas formas de provimento, tá bom? O que nós vimos na aula de direito constitucional lá? Nós vimos que o servidor público, após 3 anos de estágio, ele adquire estabilidade no serviço público. Ele passa a ser o servidor estável. Só que o cargo dele pode ser declarado extinto ou declarado desnecessário. E a proteção desse servidor que é estável no serviço é ficar em disponibilidade, recebendo uma remuneração proporcional ao seu tempo de serviço, até que aconteça alguma coisa. E essa alguma coisa chama-se aproveitamento. Tá? Então, nós vamos ver daqui um pouquinho. Tá? Então, vamos lá. Readaptação. O que é readaptar alguém? O pessoal da saúde está ligado à atividade. Né? O que é readaptar alguém? Ó? É a investidura dos servidores em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com uma limitação da capacidade física ou mental. Então, nós tivemos alguém aí, ó, com uma limitação na sua capacidade física ou mental. E aí, o que ele precisa passar? Por uma readaptação. Tá? E se ele for julgado incapaz pela junta médica? Se ele for julgado incapaz. Isso aí. Se ele for julgado incapaz, ele será, então, aposentado. Aí, conforme o estatuto, né, conforme a Constituição, será integral ou proporcional, dependendo da situação. Tá? Beleza. Oi? Não, aqui não vai ser em relação ao tempo de serviço, vai ser em relação à incapacidade. Imagina um motorista, por exemplo, da prefeitura que se envolve num acidente. Se for uma incapacidade permanente decorrente de um acidente em serviço, ele se aposenta de forma integral. Tá? Beleza? Então vamos lá. Ó. A readaptação será efetivada em cargos de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá as atribuições como um excedente. Então, o que acontece? Eu vou ser readaptado aonde? Em outro cargo. Ok? Vai mudar de cargo. Então, por exemplo, era um motorista, se acidentou, né, ficou com uma limitação. Ele vai poder ser motorista? Dependendo da situação, ele não consegue mais dirigir. Né? Ficou lá, bateu a cabeça, perdeu os reflexos, por exemplo. Tá, e aí? Vamos readaptar ele numa função administrativa. Ele vai pegar um cargo equivalente a atribuições e remuneração. Tá? Então, ele vai ser readaptado em outro cargo. Tá, mas a prefeitura não tem cargo vago. O que acontece com ele? Não tendo cargo vago, tá? Sem haver cargo vago, ele vai ficar como excedente. Como assim, professor? Excedente. Vamos pensar o seguinte, a lei criou 30 cargos de enfermeira. O que é o excedente? É o 31. É que ele ficou além dos cargos previstos na lei. Ele pode ficar com excedente quando a lei permite. Esse é um caso. Então, a lei permite que ele fique como um excedente, até que uma enfermeira se aposente e ele ocupa o cargo, daí não chama outro no concurso. Entendeu? Então, quando não tem vaga, ele fica com excedente quando não tem vaga, tá? Quando sem vaga. Não havendo vaga, ele fica como um excedente, tá? Qual a informação mais importante? Readaptação é quando sofre uma limitação. Tá? Fechou? Quem é o servidor readaptado? Aquele que sofreu uma limitação e precisa exercer outra função. Se não tem mais condições, aposenta. O quadro está cheio, fica como excedente. Tá? Mas, para a prova, essa informação é mais forte, a do meio aqui. Ó. O que é a readaptação? Sabe por quê? Porque eles mudam os conceitos aqui. Tá? Vamos para o próximo. O que é reversão?
Reversão, pessoal, é o aposentado que retorna. Tá? Ó, é o retorno à atividade do aposentado por invalidez. Então, teve um servidor aposentado por invalidez. E aí a junta médica constata que esse cara está bem. Ele voltou a ter condições para trabalhar. Ele vai continuar sem trabalhar? Ele vai retornar. Então, todo servidor, né, que se aposenta por invalidez, ele passa por juntas médicas após a invalidade. E se a junta constatar que esse cara voltou a ter condições, ele retorna a trabalhar. Vocês lembram um caso grave que teve na nossa Assembleia, de servidores que se aposentaram por problemas cardíacos, que fraudaram o exame médico, né? Ele estava correndo a maratona de Ultraman, né? Se eu fosse correr lá, eu não aguentava o coração. E ele estava lá correndo, né? Filmaram ele. Moral da história, foram investigar aquilo, tinha vários servidores aposentados pelo mesmo problema cardíaco. Né? O que acontece? Ele volta e aí é punido, né? E ainda tem que indenizar o Estado todo esse período aí que ele ficou. Tá? Então, ó, reversão é o aposentado que retorna. Sim. Sim. Na legislação de vocês não fala. Na do Estado, no Estado é diferente. No Estado é assim, ó. O servidor é aposentado provisoriamente durante 5 anos. E esses 5 anos ele é avaliado. Ao final dos 5 anos, ele adquire estabilidade. Ele é aposentado permanentemente. Na legislação de vocês, ele não fala um prazo específico. Significa que é qualquer momento. Ela é uma aposentadoria em validez permanente, mas o que acontece? Em qualquer momento ele pode voltar. Por quê? Porque imagina o seguinte, digamos que um servidor foi aposentado por uma invalidez. Só que ele conseguiu dar um jeitinho. E aí ele anda aí correndo a maratona do Ultraman. E aí vai ficar? Não só por denúncia, por junta médica mesmo, por exemplo, a cada período X a prefeitura vai reavaliar todo o servidor. Depende, tá? Não está especificado nessa lei aqui de vocês, tá? A do Estado está, por exemplo, nós temos 5 anos obrigatórios de avaliação, tá? Vocês não, vocês é qualquer período. Só que olha o que ele diz ali, ó. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou do resultante da transformação. Então, se era, por exemplo, vamos pensar o seguinte, foi o auxiliar de enfermagem, que hoje não tem mais, ou ele ainda tem? Qual que não tem mais? Tá, então imagina o seguinte, ele era atendente, daí se aposentou. E aí esse cargo de atendente não existe mais. Ele foi transformado em auxiliar. Ele volta a ser o quê? Um auxiliar. Tá? Então, ó, ele volta para o mesmo cargo ou cargo resultante de transformação. Tá, agora se o cargo foi extinto, aí ele vai ficar como excedente ali, né? Porque não tem mais o cargo dele, tá? Então, ó, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como um excedente. Mesma regrinha ali da reversão, tá? Então, sim, volta recebendo o mesmo que ele recebia ali, proporcional, tá? O mesmo valor que ele recebia na atividade. Tá? Mais fácil é quando o cargo já existe, né? Então, por exemplo, ele se aposentou, aí voltou a ser enfermeiro, o mesmo valor que os outros enfermeiros ganham. Tá? Vamos lá. Não poderá reverter o servidor aposentado que contiver 70 anos, porque daí tem a aposentadoria compulsória. Então, qual a regra? Que ele se aposentou por invalidez, até os 70 anos ele pode ser avaliado novamente. Ok? Então, após os 70 anos, não retorna, tá? Cuidado, tá? Após os 70 anos, daí não retorna, tá? E se não tiver cargo, ele fica excedente na vaga ali, tá? Não havendo cargo vago, ele fica como excedente. Tá bom? Sim. Não, daí não retorna mais. Porque isso, a idade máxima no serviço público é 70 anos ou 75 anos na forma da lei complementar, tá? A maioria dos entes já regulamentaram em 75 anos, tá? Isso. Daí assim, ó, por exemplo, no caso dele, ele se aposentou por invalidez.
passou por uma junta médica, ele está com 65 anos, ok? Ele vai ter que reverter? Sim. Agora ele está com 70 anos, ele tem que reverter? Não. Daí ele já está aposentado definitivamente, tá? Porque aos 70, todos nós somos obrigados a nos aposentar. É a chamada aposentadoria compulsória, tá? Lembre que é 70 ou 75 na forma de uma lei complementar. É o que diz a Constituição. Tá bom? Então, na lei de vocês, fala que é aos 70, daí não precisa mais reverter. Tanto homem quanto mulher. Tá? A idade compulsória não tem diferença. Só as demais aposentadorias que tem diferença. Vamos lá. Reintegração nós já estudamos. Reintegração nós estudamos na Constituição, no artigo 41. O que é a reintegração? Reintegração, vou fazer a leitura e depois a gente faz o desenho. Olha só, reintegração é a reinvestidura do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado ou do resultante da transformação, quando invalidada sua demissão por uma decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as suas vantagens. Encontrando-se provido o seu cargo, o eventual ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Então, vamos analisar agora. Um servidor que é estável, imagine o seguinte, né? Esse servidor nosso aqui, ó, o servidor A, ele era estável, tá? E determinado procedimento entendeu lá na prefeitura que ele deveria ser demitido. Então ele sofreu uma demissão. Aí ele busca um advogado e ele diz assim, não, era outra pessoa, estou me confundindo, ou estou me perseguindo, etc. e tal. Aí o advogado consegue, né, provar judicialmente que houve um erro no processo. Geralmente há erros ali nos processos administrativos, falta algum detalhe e tal. O advogado consegue uma sentença judicial. Esse rapaz vai voltar para o cargo dele de analista. Então vai acontecer a chamada reintegração. Toda vez que volta por uma sentença, ele é reintegrado aos quadros da prefeitura. E aí o que diz ali a lei? Ó? E seu eventual ocupante, que é o B não tinha nada a ver com a história, mas o B fez concurso. O B fez concurso justamente porque a vaga do A sobrou. E aí o B, que não tem nada a ver com essa história, ó, o eventual ocupante, se estável, será reconduzido para o cargo anterior, que é a mesma hipótese de recondução aqui, ó. Ele volta para o cargo anterior, claro que ele tem que ser estável, é um requisito. Ele pode ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Por quê? Porque toda vez que a gente adquire estabilidade, a gente adquire uma baita de uma proteção, que se chama disponibilidade. Então, não havendo cargo ou não pude ser reconduzido, eu ainda continuo em disponibilidade. Mas daí recebe proporcional ao tempo de serviço. Fechou? Se não era estável, é uma hipótese não escrita de exoneração. É a terceira hipótese de exoneração. Mesmo tendo passado no concurso. Mas perde o vínculo igual. Vai para casa. É a triste. Essa é a mais triste. Eu nunca vi acontecer, tá? Nunca vi acontecer, só está na lei isso. Até porque é o seguinte, né? A prefeitura vai ter que identificar que aquele cargo é daquela pessoa que o juiz mandou voltar, né? Não. Se ele não é estável, não. Não tem saída pro lado dele. É ruim mesmo, tá? Então é uma cena triste, mas eu nunca vi acontecer na prática, tá? Mas na prova, sim. Na prova vai estar, tá? Na prática, não, mas na prova, sim, tá? Então, vamos lá, de novo. Vamos memorizar isso daqui, ó. Toda vez que o servidor sofre uma demissão, ele entra, né, consegue uma decisão, ele é reintegrado. O eventual ocupante da vaga, se estável, é reconduzido para o cargo anteriormente, aproveitado em outro posto de disponibilidade, com remuneração, né, proporcional ao seu tempo de serviço. Fechou?
Então, matamos aí a reintegração. Agora falta nós falar o que é recondução. O que é recondução? Recondução é quando o servidor também estável, duas hipóteses. O servidor estável volta para o cargo dele, né? Quando? Duas hipóteses. Ó. A primeira hipótese, quando ele é exonerado, quando ele é inapto no estágio probatório, ele pode voltar para o cargo anterior. Ou, no caso de uma reintegração, ele pode voltar para o cargo anterior. É isso que diz a lei. Então, vamos lá. Ó. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anterior. Tá? Então, recondução, ó, eu não coloquei o conceito aqui, ó, é o retorno ao cargo anterior. É o retorno ao cargo anterior. Em duas hipóteses. Primeiro, inabilitação no estágio probatório em outro cargo. Então, eu sou técnico, passei para analista. Não deu certo. Ou, por exemplo, é auxiliar de enfermagem, fez a faculdade, passou para enfermeira. Agora não deu certo. Volta a ser auxiliar aqui, não tem problema nenhum. Tá? Proteção. Ok? Isso é uma proteção. Agora, outra coisa é a reintegração. Ocorreu a reintegração, ele tem direito à recondução. Então, ali, ó, reintegração do anterior ocupante, segunda hipótese. Tá? Tem que saber as duas hipóteses? Tem. Tem que saber as duas hipóteses. Vai cair questões literais. O que eles vão dizer? É o seguinte, a hipótese onde o servidor aposentado retorna chama-se readaptação. A hipótese onde o servidor consegue uma decisão judicial e retorna chama-se recondução. Eles vão invertendo, entenderam? Então tem que saber exatamente o que significa cada um dos conceitos. Continuando então, falta nós falarmos da disponibilidade, tá? A disponibilidade está no artigo 30. A disponibilidade está no artigo 30. Diz assim, ó, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento. Pessoal, quem está em disponibilidade é porque o cargo foi extinto, o cargo foi declarado desnecessário, ou, por exemplo, aqui ocorreu uma disponibilidade. Ó, pode ter ocorrido aqui. O que vai acontecer com ele? Ele fica recebendo proporcional ao tempo de serviço, até que seja novamente aproveitado. Então, aproveitamento é o retorno de quem está em disponibilidade. A palavra técnica para quem está voltando, que estava em disponibilidade, chama-se aproveitamento. Cuidado, pessoal. Eles só vão mudar essas palavrinhas-chave aqui, ó. Isso aqui é uma questão de prova. Olha, seja para ser juiz ou para ser, né, o cargo mais tranquilo de qualquer administração pública. Essa questão ela é recorrente. Tá? Vamos lá, então. Olha só. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante nomeação, posse, exercício, readaptação, reversão ou aproveitamento? Aproveitamento. O retorno do servidor em disponibilidade chama-se aproveitamento. Sim ou não? Tá? Tem que estar na ponta da língua. Ó, servidor em disponibilidade, ele retorna por aproveitamento. Tá? Ah, professor, é técnico? É um nome técnico. Assim como puncionar uma veia com abocate número tal lá, né? Ou fazer o... Como é que é? Fale uns nomes técnicos aí. Pulsionar uma veia, né? Ou fazer um... Como é que chama quando enfia o canudo lá na... Não é a sondagem. Não, entubar. Isso, entubar o paciente, né? Não é um termo técnico entubar o paciente? Claro que é, né? Ou fazer uma tráqueo, né? Então, vamos lá. Vai eu saber, né? O professor foi sargento do exército, tá? Primeiro socorro, cravar uma caneta assim, eu sei, tá? Vamos lá. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada em disponibilidade se não entrar em exercício. Pessoal, olha só que informação interessante. O servidor, ele está lá de bem bom em disponibilidade. Aí o prefeito diz assim, ó, fulano, volta, vem trabalhar. Aí ele diz assim, mas tá tão bom aqui, né? Tô ganhando um proporcional e tal. Daí ele não entra em exercício.
o que vai acontecer com ele? Ele vai ter cassado o seu aproveitamento, é tornado sem efeito o seu aproveitamento, e ele é cassado a disponibilidade dele. É uma punição. Ou seja, esse cara tinha um vínculo, que se chama disponibilidade. Aí o prefeito manda ele voltar, ou seja, aproveitar. E ele não aparece, ele não entra em exercício. O que acontece com ele? Uma grave punição. Chama-se cassação da disponibilidade. Ele perde o vínculo com a administração. A mesma coisa ocorre com o aposentado. O prefeito mandou voltar. Ele não entrou em exercício no prazo legal, caça a aposentadoria. Olha só. Então é punição, tá? Não apareceu ali quando mandou voltar, é punição. É o mesmo prazo para entrar em exercício, é 10 dias. Tá? Isso muda também. Aqui no estado é 30, tá? Para vocês ali é o prazo do exercício, que é 10 dias. Tá? Vamos lá então, continuando. Quando que ocorre então, provimento é preencher, certo? O cargo. Quando que ocorre agora a vacância, que é vagar o cargo? Aí isso é mais fácil. O servidor morreu, vaga o cargo? O servidor foi exonerado, vaga o cargo? O servidor foi demitido, vaga o cargo? Sim, né? Demissão, imagina, demissão é um corrupto, né? Pensa no corrupto, demissão, tá? Ó, exonerou, perdeu o cargo. Demitiu, que é uma sanção, perde o cargo. Readaptação. O cara, readaptação, era motorista. Foi readaptado agora para um cargo administrativo. Esse cargo ele perdeu, né? Vagou esse cargo aqui. Não é que perdeu o cargo, vagou esse cargo aqui. Ocorreu a vacância daquele cargo. Então, readaptou, ocorre a vacância do cargo anterior, de motorista. Pode chamar outro no concurso? Pode. Entenderam? Ó, então tem o servidor motorista. Cargo provido, cargo cheio. Sofreu uma limitação, se acidentou. Vamos readaptar esse cara aqui para ser um técnico administrativo. Vagou o motorista? Vagou. Então pode abrir a vaga para o concurso. Tá? Agora, servidor, está provido aqui. Chegou na idade lá para se aposentar, agora aos 120 anos da idade. Né? Quase isso, né, com a reforma. Tá, beleza. Chegou lá na idade de se aposentar, vai vagar o cargo dele? Sim, né? Geralmente vocês, a maioria de vocês, vão prover cargos devido às aposentadorias. Tá? Ó, posse em outro cargo não acumulável. Vocês, alguns aqui já são servidores do município? Quem é já servidor do município? A hora que tu assumir o teu outro cargo, desde que não seja da área de saúde, né, que não tenha compatibilidade, o teu cargo vaga e tu provém o outro. Então, tu vai prover um e vaga o teu já automaticamente. Daí alguém já pode ocupar pelo concurso. Entenderam? A não ser que sejam cargos acumuláveis. Por exemplo, 2 cargos na área de saúde. Tá? Então, aí pode. Tá? E falecimento, vaga o cargo? Falecimento, vaga o cargo. Tá? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho, para nós finalizarmos aí, ó, outro tema. Pessoal, se eu dissesse para vocês o seguinte, qual aula eu tenho que estudar? A de hoje. A de hoje inteirinha vocês têm que estar bem ela. Com esse assunto que nós vamos fechar agora, olha, mais de 70%, quase 80% das questões estão aqui. Se não cair, vocês podem me cobrar, eu pago 20, 30 flexões para você. Porque é certo, tá? É certo, tá? Tá? Paga uma caixa de cerveja se vocês não caírem essas questões, tá? Pode ter certeza, de 70% a 80% das questões, tá? Vamos lá. 35. 35 agora, ó. Exoneração do cargo efetivo. Como é que eu posso ser exonerado? De 2 maneiras. Pode ser porque aconteceu algum fato legal ou porque pediu. Por exemplo, vocês viram aí um youtuber famoso. Estão ganhando um horror de dinheiro ser youtuber. Né? Começa a contar as histórias de vocês, né? Ensinar aí na internet e viram milionários. Tá? Aí o que vocês podem fazer? Pede exoneração do cargo. Tá? Então, pode ser uma exoneração tanto a pedido quanto de ofício. O que significa de ofício? É porque a administração vai mandar vocês embora. Tá? Então, de ofício é porque é um ofício do Estado, né? Do ente federativo. Então, ó, quando é que eu tenho exoneração de ofício? Já vimos uma ali, ó.
não satisfez as condições do estágio probatório, exonerado. Tomou posse, não entrou em exercício, exonerado, tá? Então, ó, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório e não couber a recondução. Porque tem a hipótese do Zezinho aqui, ó. Ele foi exonerado, mas ele tem a condição de ser reconduzido. Não é o caso dele, então ele não tinha estabilidade. Então, ocorre a exoneração. Senão ele vai para essa hipótese aqui, né? Tá? Então, ó, quando não couber recondução. E, número 2, quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício num prazo legal. Então, tomou posse, não entrou em exercício, exoneração. Tá? Vamos lá. E o cargo comissionado, como é que é a exoneração dele? Ele é de livre nomeação, livre exoneração. Ele pode pedir também para se exonerar? Pode. Tá? Então, ó, a exoneração do cargo em comissão e a dispensa da função de confiança dar-se-á como? Né? A juízo da autoridade, ou seja, livre nomeação, livre exoneração, e também a pedido. Por exemplo, né, o servidor é enfermeiro e vai ocupar a função de chefe da enfermagem. Né? Ela pode pedir para sair ou ser exonerada. Tá? Livre nomeação. A juízo da autoridade significa aquela palavrinha, livre nomeação, livre exoneração. Ou seja, é a juízo do prefeito, ele que escolhe, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, nós temos mais um conceito que eu não vou explicar na aula de hoje, que é a remoção e a redistribuição. Vou deixar para a próxima aula. Por quê? Porque a gente fecha o nosso esqueminha exatamente com a recondução, a exoneração que a gente viu agora, e na próxima aula eu vou fazer outros esquemas do que é uma recondução, o que é uma remoção, o que é uma redistribuição, e aí a gente vai continuar com outros aspectos. Até a próxima aula.